Eu sou o Scud. Vamos falar hoje sobre nem Lula, nem Bolsonaro. É o pessoal do nem nem. Conheço muita gente que é nem nem. E uma coisa que eu percebo que se destaca nessa turba do nem nem é um antipetismo ferrenho. Nem todos votaram no Bolsonaro, mas uma boa parte, a maioria, votaram no Bolsonaro e se arrependeram. Esse pessoal votou no Bolsonaro porque em 2018 não queriam votar no Haddad de jeito nenhum. Então, muitos estão arrependidos de ter votado no Bolsonaro porque viram a cagada que fizeram. E por outro lado, já eram antipetistas de longa data. São pessoas que falam mal do PT e do Lula há 10 anos, né, quase por aí, e repetem a mesma ladainha. Para eles, o Lula é mais nocivo do que o Bolsonaro. E eles acabam falando muito mais do Lula do que o Bolsonaro. Tem muito canal por aí que põe o título de Bolsonaro e quando você vai ver, o cara não perde oportunidade de falar do lulopetismo do Lula. Qualquer tema que o cara põe, por exemplo, identitarismo, causa identitária, o cara vai lá e fala do Lula, né? Repetindo a mesma coisa. Que o Lula é ladrão, que o Lula é isso, é aquilo. São pessoas que culpam o Lula de tudo. De tudo que acontece no cenário político, no mundo político, a culpa é do Lula. É impressionante. Como se o Lula estivesse sendo presidente, né? Como ele estivesse sentado na cadeira da presidência. Então é um pessoal que pensa obcecadamente pelo Lula, né? Quase 24 horas por dia. Então muitos acabam trazendo esse discurso antipetista muito por copiarem, né, ser papagaio do político de estimação, que é antipetista. Então eles acabam repetindo tudo que o político deles falam. Né? Por exemplo, Lula é o subproduto do Bolsonaro e do Sérgio Moro e do, né, a culpa do bolsonarismo é culpa do Lula, o Lula criou o bolsonarismo, os lulopetistas são parecidos com bolsonaristas, e aí ficam falando Lula, PT, é isso, quebrou o país e tal, como se eles tivessem parado no tempo, né? Desde que o Lula se tornou elegível, essa turma não consegue parar de falar e responsabilizar tudo de ruim que acontece na política em cima do Lula. Então eu não concordo com nada que vem desse discurso, dessa retórica, né, suja, vamos dizer assim, porque não foi o Lula que criou o bolsonarismo, o Bolsonaro está aí há 30 anos, certo? Houve o golpe, houve a retirada da Dilma, houve a prisão do Lula, o cerceamento dele para, para eleições, para as eleições de 2018, né? Tiraram ele do pleito eleitoral e com isso deu chance para o Bolsonaro, né? E ignoram ao mesmo tempo, né, o que o Sérgio Moro fez, né? Porque ele tirou o Lula da jogada e o Bolsonaro ganhou, né? E a culpa é do Lula. Até porque naquele tempo quem estava vencendo nas pesquisas antes do Lula ser preso era o próprio Lula. Então eu acho esse discurso um pouco radical, um pouco extremista, né? Dizer sobre bolsopetismo como se eles fossem a mesma coisa, enfim. Isso é uma ofensa tão grande chamar o maior partido da América Latina, né, que tem gente bom, tem gente ruim dentro do partido, chamar eles de bolsonaristas. Né? Isso não faz o maior sentido, não faz sentido nenhum isso. Então, para mim, isso é loucura, é uma despolitização tão grande. Então, enfim, eu não estou aqui para defender o Lula e o PT, mas o voto no Lula é necessário para derrotar o Bolsonaro, porque, como indicam as pesquisas, o único capaz de derrotar o Bolsonaro nas eleições de 2022, por enquanto, é o Lula.
Então, eu não vou dizer aqui que é o ideal, mas é o necessário. Beleza, então eu faço a seguinte pergunta para esse pessoal do NemNem. De acordo com as pesquisas eleitorais que a gente está vendo agora, o Lula liderando, o Bolsonaro em segundo lugar, né? E ali embaixo vem Ciro Gomes e Sérgio Moro, né? Então, se tudo continuar como está, se o Lula continuar liderando disparado nas pesquisas e o Bolsonaro atrás, não vai ter Ciro Gomes e Sérgio Moro, né? Então vamos seguir esse raciocínio, né? Então é muito provável, vamos supor, a gente está 9 meses das eleições. Daqui a uns 7 meses, vamos supor, né, o Lula continue liderando. E aí ele se oficializa a sua candidatura. O que a gente teria? A gente teria uma probabilidade maior e chances de ter ou um governo em 2023 do Lula ou um governo, ou mais 4 anos de governo de Bolsonaro, né? Vamos seguindo esse raciocínio. Ah, Scud, mas tem que escolher um dos dois? Não, não é questão de escolher. Eu não estou falando de voto. Eu não estou falando que você vai votar nulo, Lula, Bolsonaro, nada disso, né? Não são vocês que decidem, não sou eu que decido. É a maioria. Então, segundo as pesquisas, o raciocínio das pesquisas, segundo que, embora o cenário político continue dessa forma, é muito provável da gente ter ou um governo Lula ou um governo Bolsonaro. Aí eu faço a seguinte pergunta pegadinha, né? Não vou nem dizer provocativa, mas pegadinha. O que você acharia menos pior? Em 2023 está vivendo o governo Lula ou em 2023 a probabilidade está vivendo um governo Bolsonaro, mais 4 anos de Bolsonaro? Porque, seguindo a lógica, o Bolsonaro também tem chances de ganhar, né? O Bolsonaro também tem chances de ir para o segundo turno com o Lula. Então essa pergunta chega a bugar essa galera. Eu fiz essa pergunta para alguns nenéns e eles não souberam me responder. Aliás, eles me responderam, mas não disseram se prefeririam o governo Bolsonaro ou o governo Lula. Eles falaram, não, nenhum nem outro, né? Então não é essa a pergunta, eu não estou falando de votos, eu não estou falando que tem que escolher, eu estou falando o que é mais provável de acontecer segundo o cenário político eleitoral, né? O cenário eleitoral é esse. E se continuar assim até as eleições, é isso que vai ser. Então esse pessoal não conseguiu me responder, impressionante. E de repente esse pessoal não soube, não tiveram a capacidade de responder, porque de repente eles prefeririam mais 4 anos de governo Bolsonaro, porque o ódio ao Lula é monstruoso. É monstruoso. O ódio ao PT e ao Lula é muito maior, né, do que o ódio ao genocida. Então é isso. Responde aí nos comentários se você faz parte dessa galera do NemNem. O que vocês prefeririam? Ou achariam menos pior? O governo Lula ou o governo Bolsonaro? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Não esqueçam do like, por favor. Valeu, falou.